Oi, gente, graça e paz de Jesus Cristo, como é que vocês estão? Espero que você tenha tido uma ótima semana e que você esteja animado, preparado para o sábado, no dia do Senhor que está chegando. Para você, especialmente, que está assistindo esse programa no momento em que ele vai ao ar, nas noites de sexta-feira. O programa Igreja Missionária está aqui para compartilhar com você um coração missionário, para encorajar você, te motivar, te animar a orar por missões, orar pela igreja perseguida. E hoje nós vamos orar por um país africano que está no coração de Deus. Nós vamos para a nossa vinheta de abertura e enquanto isso você vai compartilhando o programa com seus amigos e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com a alegria que o Senhor nos dá, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E espero que você esteja bastante motivado para estar engajado na tarefa da pregação do Evangelho. Nós começamos nosso programa de hoje com a frase de um evangelista estadunidense do século XIX, e ele pretendia fazer fortuna vendendo sapatos em Chicago, mas ele ganhou. Ao contrário de ganhar muito dinheiro vendendo sapatos, ele ganhou muitas almas para Cristo pregando o Evangelho do Senhor Jesus. O nome dele era Dwight Moody, um grande evangelista que testemunhou de Cristo, e ele disse uma frase bem pequena, mas com peso extraordinário. Não há no mundo melhor evangelista do que o Espírito Santo. Eu concordo com Moody, e você? De fato, não existe nenhum evangelista tão extraordinário no mundo quanto o Espírito Santo. E sabe, o Espírito Santo está no mundo, está com a igreja. Ele está presente com o povo de Deus, guiando a igreja à tarefa missionária. Cada evangelista que abre a sua boca para proclamar o Evangelho, cada cristão, cada discípulo de Jesus que abre a Bíblia para ensinar as Escrituras, está fazendo isso sob o poder, sob a força, o impulso do Espírito Santo. Acredite nisso quando você evangelizar alguém. Acredite nisso quando você contar um testemunho do agir de Deus. Acredite nisso quando você citar a Bíblia, ensinar a Bíblia para alguém. Você não estará fazendo isso sozinho. O Espírito Santo, disse Jesus, ele garantiu, o Espírito Santo estará com você. Desse jeito, então, nessa confiança no poder do Espírito Santo, nós vamos hoje orar. Vamos ser um com os cristãos que sofrem no Congo. Meus amados irmãos, o Congo é um país que está localizado no centro do continente africano e ele conta com uma população de mais de 92 milhões de pessoas. São 92 milhões e 300 mil habitantes no Congo. A população cristã é grande, são 87 milhões e 800 mil. Ainda que tenha uma alta porcentagem da população cristã, a perseguição na República Democrática do Congo geralmente acontece na forma de ataques violentos. Existe lá um grupo extremista islâmico chamado Aliança das Forças Democráticas. E esse grupo, ele ataca brutalmente cristãos e igrejas, especialmente na parte oriental do país. Portanto, meus amigos, a Igreja de Jesus Cristo espalhada pelo mundo, especialmente nós, cristãos no Brasil, somos convocados pelo Espírito Santo a interceder pelos nossos irmãos que estão no Congo, pelas igrejas cristãs que sofrem opressão com relação à sua fé. Vamos orar por eles, junte-se a mim nessa tarefa de oração. Nós temos os pedidos de oração pelo Congo e vamos orar para que o governo busque soluções reais e definitivas para a profunda crise de segurança naquele país. Vamos interceder pelos pastores no leste do país,
que eles recebam coragem para permanecer, sabedoria no preparo da igreja para perseguição e compaixão ao ministrarem para traumatizados e deslocados. Vamos então pedir a Deus soluções reais e definitivas para a crise de segurança e pelos pastores, que eles recebam sabedoria, recebam compaixão e recebam graça do Senhor e preparo para pregar o Evangelho, em nome de Jesus. Santo Deus, Senhor de graça e de misericórdia, nós nos unimos, cristãos, filhos e filhas do Senhor, promessistas e não promessistas, de várias partes do Brasil e talvez de outras partes do mundo, para orar pelo Congo. Aquele país precisa da graça do Senhor. Muitos cristãos estão lá, mas ainda sofrem opressão por meio de grupos radicais, grupos religiosos que atacam, que agem com violência contra as igrejas e contra líderes religiosos. E nós pedimos, meu Deus, pelo governo do Congo, para que iniciativas reais e concretas sejam colocadas em prática para lidar com a crise de segurança naquele país. Deus, nós pedimos que, no nome de Jesus, que haja segurança para o testemunho da fé, que os irmãos e irmãs tenham liberdade para proclamar o Evangelho da paz. Pedimos, meu Deus, que os pastores, os líderes, especialmente no leste do país, eles recebam do Senhor coragem, intrepidez do Espírito Santo, como aquela que foi dada aos apóstolos, aos discípulos lá no primeiro século, que eles recebam coragem para a pregação. Nós oramos para que eles recebam sabedoria para apacentar o teu povo, encorajar os irmãos, animá-los e continuarem pregando o Evangelho com graça, para lidarem com os conflitos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que eles recebam do Senhor intrepidez, ousadia, paciência, que sejam perseverantes, que eles não desanimem, que eles continuem pregando e falando de Jesus, apesar das dificuldades. Eu oro, meu Deus, para esse grupo extremista que atua contra cristãos, que persegue os irmãos, que eles sejam, meu Deus, tocados pelo Evangelho da paz, que comecem a haver conversões entre eles, que eles abandonem o erro, abandonem a condição de perseguidores para serem discípulos de Jesus. Nós pedimos, Senhor, no poder do Espírito Santo, que pelo poder do Espírito os cristãos sejam inflamados ao testemunho, que mais missionários sejam enviados e que a obra do Senhor avance naquela nação, para a glória do nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus e a nossa intercessão. Amém. Meus irmãos, o Congo precisa das nossas orações. Todo o continente africano precisa das nossas orações. É um continente que sofre muito na esfera social, na esfera econômica e também na esfera espiritual, pelo ataque de líderes religiosos opositores à fé cristã. Então eu quero animar você a continuar orando por esse país. Acesse a internet para saber um pouco mais sobre o Congo, para você interceder de maneira mais específica e mais precisa e juntar seus irmãos e irmãs que precisam do nosso apoio na fé de Jesus Cristo. Nós vamos encerrar o nosso programa com um versículo missionário e o nosso versículo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Veja o que disse Jesus: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, o Espírito Santo habita conosco. O Espírito da verdade está com a igreja. Ele guia a igreja sofredora, ele guia a igreja que está em lugares onde não há liberdade religiosa, ele guia a igreja que está em países livres, como é o nosso caso. Ele guia e sustenta a igreja para permanecer pregando o Evangelho da paz em todo o tempo. Junte-se a todos os cristãos que sofrem perseguição em fé, no testemunho da graça, que o Espírito te revista de poder, de sabedoria e de ousadia. Seja um cristão vibrante, autêntico, genuíno, inflamado para ajudar a sua igreja local, o seu pastor, o líder de missões na sua igreja local, para fazer a missão, para fazer com que o Evangelho se expanda pelo mundo todo. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso chamado e o Espírito está sobre nós por isso e para isso.
Que você tenha uma linda semana, continue orando pelo Congo. No próximo encontro, nós vamos ser com os cristãos que sofrem em Moçambique. Deus te abençoe, seja missionário e até a próxima.